E aí, malungada! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você estiver assistindo a este canal aqui, Negritude Sancofágica. Hoje eu trouxe um tema pra gente discutir, um conceito, na verdade, que é muito utilizado hoje, principalmente nas redes sociais, quando você pesquisa sobre movimentos negros, sobre a questão da luta emancipatória, da luta contra o racismo. Você vai ver muita palavra afrocêntrico, afrocentricidade, né, afrocentrista. E eu trouxe um texto aqui hoje de um filósofo estadunidense, afro-estadunidense, chamado Molefi Kete-Ashanti, que hoje atualmente trabalha na Universidade de Temple, onde ele tem um departamento de africologia, onde ele estuda esta questão da afrocentricidade como método de análise de textos, situações em geral. O texto que eu vou trabalhar aqui hoje foi escrito em 1980 por esse autor e eu vou deixá-lo aqui na descrição. Então, se você quiser ler, né, você mesma, você então vai ter acesso a esse pequeno texto dele que tem apenas 14 páginas. O nome do texto é Afrocentricidade, Notas para uma Posição Disciplinar. Ele traz nesse texto desde a definição até o uso psicológico, metodológico deste conceito. Então ele traz uma abordagem bem geral de como que é utilizado, como que é o pensamento afrocentrado, afrocêntrico ou afrocentrista. O que é a afrocentricidade? A definição de afrocentricidade. Então a afrocentricidade é pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sob sua própria imagem cultural, de acordo com seus próprios interesses humanos. Então, é uma perspectiva que ela vai no pensamento, na prática, na perspectiva própria do africano, dentro de suas vivências, dentro de suas relações contextuais, os próprios africanos como agentes de fenômenos, como criadores de fenômenos, e não como meros copiadores, meros receptores, meros reprodutores. A afrocentricidade, ela vai ver o interesse africano antes de qualquer outro interesse humano. Na questão da conscientização, galera, ele traz que a afrocentricidade, ela emerge de um processo de conscientização política de um povo que sempre existiu à margem, que sempre esteve à margem da mídia, à margem da arte, à margem da educação, à margem da ciência, da economia, da comunicação, e sempre teve essas ideias ligadas, definidas pelos pensadores e pela visão eurocêntrica. O processo de afrocentricidade, ele recentraliza esse povo numa nova realidade, um novo capítulo na libertação da mente dos africanos. A consciência da opressão que o africano sofre e vem sofrendo de 500 anos para cá e até mesmo antes, ela é apagada dos registros históricos. Mas não só essa consciência da opressão que é invisibilizada, apagada. É a consciência também de qualquer coisa. Vitórias, conquistas, achados, construções, tudo isso também foi apagado, foi invisibilizado. Então a afrocentricidade, ela recentraliza a posição histórica, ela recentraliza a análise destas questões a partir de uma visão puramente africana e não mais europeia. Então a afrocentricidade, ela é, antes de tudo, segundo, ela é a conscientização sobre a agência dos povos africanos, a agência dos povos africanos como seres, como sujeitos atuantes de sua própria história. Então o que é o conceito de agência para a afrocentricidade, segundo Ashanti? A agência é a capacidade, segundo ele, de dispor dos recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana. Então o que ele quer dizer com isso? Que os africanos, eles devem ser vistos como agentes em termos econômicos, culturais, políticos, sociais. Porque quando não existe essa agência, você é marginalizado. Quando não existe essa agência, você é marginalizado. E a marginalização pior é a marginalização dentro da própria história. É não poder contar a própria história. É não ter recurso algum para contar a sua própria história, para analisar os seus próprios feitos. Então a agência, ela torna o africano como agente
né? O africano, seus descendentes também, claro, os afro-brasileiros, os afro-estadunidenses, os afro espalhados por aí, desde a diáspora. Então ele entende que aos africanos tem sido negado espaços, tem sido negado presença, tem sido negado seu significado, suas atividades e a sua imagem. Isso está sendo negado ao próprio africano. Isso vem a garantir e a permitir, a possibilitar, melhor dizendo, a destruição da personalidade espiritual e material da pessoa africana. Isso vem acontecendo há muito tempo, tanto que hoje a gente não tem referência nenhuma de luta, de heróis. A gente está tendo que procurar, a gente está tendo que revirar a história, está tendo que rever todos os documentos antes analisados por maioria pesquisadores brancos, que deturparam muito deliberadamente, ou seja, escolheram deturpar a realidade para poder colocar uma cultura acima de todas as outras culturas. Essa cultura que se manteve acima das outras é a cultura europeia, a cultura eurocêntrica, né? Uma das questões que ele traz nesse livro que é muito interessante é a questão de nós sermos considerados e nos entendermos enquanto um país multicultural, entendendo que nós somos o produto de muitas culturas aqui reunidas no mesmo território. Só que a gente continua sendo ensinado, a gente continua sendo bombardeado por conhecimentos provenientes apenas de uma cultura, uma história, um povo, que é o povo europeu. Isso desde a escola, até as mídias, até o cinema e vários outros mecanismos que mostram pra gente um estilo de vida, quando não estadunidense, europeu. Um estilo de vida sempre branco. Então nós não temos referências dos nossos ancestrais, nós não temos a construção social das nossas memórias, porque a nós é negado isso com a intenção de destruir nossa personalidade espiritual e material, né? Sempre nos levando a nos vermos e nos percebermos inferiores, subalternos e coisas do tipo. Então quais são as características mínimas da afrocentricidade? Como que você pensa um projeto afrocêntrico, né? Primeiro, interesse pela localização psicológica. Segundo, compromisso com a descoberta do lugar africano como sujeito. Terceiro, defesa dos elementos culturais africanos. Quarto, compromisso com o refinamento léxico. E quinto, compromisso com uma nova narrativa da história da África. Molefe Ketiachant, ele cita um autor chamado Danjuma Sino Emodupi, tem um texto que ele escreve em 2003, onde ele apresenta a relação de elementos que constituem a afrocentricidade.